Bom dia, pessoal. Hoje, 7 de agosto de 2015, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes e ao meu lado, Caio Toledo. Bom dia, Caio. Bom dia, André. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Mercado. Vamos lá, André. Esse mercado hoje vai ser agitado, né? Hoje é agitado. Primeiro que tem uma série de balanços. Vamos começar falando sobre esses balanços. A gente teve aí balanço de Even, lucro de 48 milhões, 23% a menos do que no mesmo trimestre do ano anterior. A gente às vezes olha para o gráfico, né, e tenta imaginar como é que vai ser o balanço, né? Então o segundo balanço que eu vou falar é das lojas Marisa, que é um ativo que vem em queda livre no mercado. Saiu o balanço menos 20 milhões, ou seja, prejuízo de 20 milhões, 270% maior do que foi no trimestre do ano anterior. E Lynx 3 soltou balanço, 15,6 milhões de lucro, um lucro maior do que no trimestre anterior. É raro a gente ver isso, né? Com essa crise, as empresas estão soltando balanços piores. Um que me surpreendeu positivamente foi da Estácio, que também vem em queda livre, soltou balanço aí 132 milhões de lucro, 53%. Veio muito bom o resultado. 53% maior do que no mesmo trimestre do ano passado. Outro balanço também que me chamou a atenção foi do Banco Daicoval, 83 milhões de lucro, é um belo lucro para um banco médio, 26% a mais do que no ano passado. E, enfim, balanço de Petrobras, você tem duas surpresas aí, uma negativa que foi o lucro de 531 milhões, 90% a menos do que no trimestre passado, de 2014. Essa é a surpresa negativa, porém tem também uma surpresa positiva que foi o EBITDA, que veio acima do que esperavam os analistas, né? Exatamente, esperado era acho que na faixa de 17, 18, veio 19. Então, quase 20, né? Quase 20, 19,9. 19,9. Exatamente. Só que o lucro líquido caiu, né? Veio para casa de 531. Mas tem também alguns eventos não recorrentes. Sim. Então são eventos que aconteceram esse trimestre que não vão se repetir em outros. Então não é que a empresa lucrou menos, o resultado final não é isso. Então nos próximos trimestres provavelmente você já tem um ajuste disso, né? Ou seja, isso que pesou negativamente no lucro líquido nesse trimestre não vai ser problema para os próximos trimestres. Da mesma forma que no trimestre anterior você teve algumas receitas não recorrentes que ajudaram a impulsionar o lucro líquido da companhia, né? Bom, então a gente tem que ficar atento com a abertura de mercado para ver como é que a Petrobras vai abrir. Como a gente sempre fala, esses dados que a gente passa são muito importantes para indicar a direção do longo prazo, né? Então, para quem gosta das ações como investimento de longo prazo, você usa essas informações para entender como é que anda a saúde da empresa que você é sócio, e isso vai fazer você ter vontade de comprar mais ações, acumular mais patrimônio dessas empresas, ou não, né? De repente, se o balanço vier ruim também, se você sentir uma piora da empresa, você pode deixar de querer ser sócio dessa empresa. Para quem opera no curto prazo, para quem faz day trade, para quem faz swing trade, você não pode pegar um número como a gente passou a 530 milhões da Petrobras e tentar adivinhar se vai cair ou subir. A gente cita esses balanços para que vocês enxerguem aonde estará a volatilidade, perfeito? Então, provavelmente, essas ações que a gente comentou aqui vão ter uma volatilidade adicional hoje, vão variar mais do que provavelmente vai variar o mercado. Isso é bom porque o trader ele precisa de variação de preço e, claro, acertar o lado em que vai acontecer essa variação. Então, você tem pelo menos aí uma ideia de onde vai estar a grande volatilidade. Aí é olhar para o gráfico e tentar acertar o lado da volatilidade, perfeito? 9h30 tem dados do payroll. Dados do payroll. Antes de falar de dados do payroll, provavelmente aí a maioria não sabe nem o que é payroll. Eu queria que você explicasse um pouco o que é o payroll. Os dados do payroll são dados de criação de emprego nos Estados Unidos. Colocam uma vez por mês e são colocados no mercado. Então, agora, começo de mês, o Estado divulga isso. E esse número é muito esperado. Por quê? Dado pelo aumento de juros ou não vindo pelo Fed. A sinalização essa semana já foi que teremos provavelmente uma alta de juros já em setembro. Porém, a prévia do payroll veio abaixo do esperado. Então esse número é aguardado justamente por isso, que a prévia veio pior, porém o Fed começou a sinalizar que a alta veio em setembro e não em dezembro como era esperado. Então quando até foi divulgado isso, o dólar deu aquela primeira espichada, porque todo mundo falava, opa, então é setembro, então o dólar já começa, fora o clima político aqui brasileiro, vamos
tirar isso à parte, já começaram a seguir nessa linha. Mas depois saiu a prévia, deu uma acalmada, quer dizer, deu uma acalmada a sexta, não só que o real valorizou devido ao fator político, mas deu uma acalmada essa com relação ao Fed. Porém, acho que esse número das 9,5 vai mexer muito com o mercado, fora a questão do swap cambial, né, André? Deixa eu só comentar sobre isso, né? Essa coisa da alta do juro da economia norte-americana. Quem é novo no mercado talvez não entenda muito isso. Bom, os Estados Unidos tinha lá seus juros em 2008, o juro lá de 2%, 3%, sei lá, 4%. E aí quando começou a crise do subprime, né, que foi a crise daqueles financiamentos de imóveis lá nos Estados Unidos, a economia lá deu uma desacelerada. Então, para incentivar a aceleração da economia, os Estados Unidos começaram a cortar juros, né? Então, a cada reunião do Fed vinha mais queda de juros até chegar num patamar próximo a zero, perfeito? E lá está desde então. Ou seja, é muito difícil ganhar dinheiro investindo em renda fixa nos Estados Unidos porque os juros pagos são muito baixos, perfeito? Então, fez o quê? Fez o investidor pegar o dinheiro dele em dólar e trazer para países como o Brasil, um país emergente, perfeito? Então ele trouxe dinheiro para cá. Com isso, como tinha muito fluxo de dólar entrando no país, o preço da moeda caiu e permaneceu no patamar baixo durante muitos anos, perfeito. A economia dos Estados Unidos vem em recuperação e o Fed sempre deixou claro que a hora que ele sentisse realmente que a economia já estava cadenciada, ela ia voltar a subir juros. Perfeito? Esse momento tá para chegar, já era para ter chegado ano passado, aí não veio, e estão esperando, e estão esperando, e estão esperando. O que vai acontecer quando o juro nos Estados Unidos vai começar a subir? Olha, o que vai acontecer é que esse fluxo de dinheiro que foi para os países emergentes, provavelmente parte desse fluxo vai voltar, ou seja, as pessoas vão comprar dólar para sair aqui do Brasil, sair de outros países emergentes. E isso vai chamar o preço da moeda para cima. Por isso que quando sai algum dado bom da economia americana e os investidores sentem que está mais perto desse juro nos Estados Unidos subir, sempre o preço do dólar sobe porque é o fluxo de gente já tirando dinheiro do Brasil. A fuga de capital, né? Exatamente. Ou o especulador já precificando essa fuga de capital que vai acontecer no futuro, perfeito? Então, se os dados do payroll que saem às 9h30 indicar aí uma aceleração nesses números, né? A prévia não veio boa, mas se vier o número real bom, fica mais claro que a alta do dólar vai acontecer em setembro, que a alta do juro vai acontecer em setembro, por isso a gente pode ter uma pressão no dólar para cima, e se esses números vierem ruins, aí não vai subir em setembro, vai subir lá, aí pode ser que o dólar venha para baixo, né? Só colocar que, diferentemente do Banco Central brasileiro, o Fed olha tanto emprego como inflação. Então, por isso que os dados do payroll são significativos, porque eles olham esses números de empregos. Aqui no Brasil não, é apenas inflação, trazer a inflação para a meta, 4,5%, ok. Lá no Fed não, ele observa tanto empregos como inflação. Então, sempre olhando essas duas vertentes. Como está o emprego, como está a inflação. Então, a inflação chegando próximo aos 2%, ok. Como está a geração de empregos? Voltamos à economia a um ritmo acelerado? Então, é sempre olhando essas duas vertentes. Por isso que agora, com esse número do payroll, podemos ter a alta de juros já em setembro, como sinalizou já essa semana o Fed. Agora, na minha humilde opinião, tá? Essa ladainha de subir juros nos Estados Unidos é uma coisa que vem se arrastando há mais de 2 anos. Então, boa parte dessa alta de juros, que certamente virá em algum momento, isso já está precificado, né? Então, esse dólar não vai explodir para R$4 só por conta dessa alta de juros. Você pode até ter, neste dia, muita volatilidade. E vou te contar, no dia que ficar decidido, vai subir em setembro ou em dezembro, eu não sei não se o dólar termina positivo. Provavelmente vai ter uma subida grande, mas aí o nego vai falar, não, mas já está precificado e tal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. De novo, no longo prazo, essa é uma informação importante para o cara que quer comprar dólar, pensando aí num investimento para daqui a 5, 10 anos, né? Para o curto prazo, a gente pega isso, 9h30 vai ter a notícia, vai subir ou vai cair? Não sei, eu não sou bom para analisar esse tipo de coisa, principalmente no curtíssimo prazo. Então a gente vai ganhar com a volatilidade. Foco no gráfico, prega o olho no gráfico e para onde o negócio apontar, você faz aí a sua operação, perfeito? Acho que cabe comentar aqui que ontem o Banco Central decretou que vai fazer 11 mil contratos de swap. Isso é por importante. Isso que o dólar está caindo hoje pela manhã, muito devido a essa informação, que é o Banco Central, ele começou a retirar
a mão do mercado, vamos colocar assim. Porém, ontem, como ele viu essa espichada do dólar, devido a esses climas, esses fatores políticos internos, ontem ele já decretou 11 mil contratos de swap hoje. Por isso que o dólar está nessa queda, tá bom? Então foi essa a primeira notícia que veio ontem, mas já está impactando o mercado hoje. Mas amanheceu com um gap de baixa, mas já está subindo. Começou, né? acho que o grande fator que está puxando esse dólar não é a questão do Fed de juros, porque acho que isso está quase praticamente no preço. A questão ainda é o risco político brasileiro. Eu acho que cada vez mais se fala na questão de impeachment, era algo que até tempo atrás todo mundo acreditava entre 10% e 20%, esses números já começaram a aumentar. Então é mais o clima político que está impactando esse dólar do que especificamente os juros norte-americanos. Os juros norte-americanos, sim, é para cima, nós já sabemos esse ano, setembro, dezembro, mais virá, acho que todo mundo já tem essa conclusão, porém o risco político é ainda algo muito indeciso. Né? Aliás, vai afetar muito mais o dólar do que a alta de juros. Exatamente. Aliás, o pessoal está concordando aqui, né? Está precificado uma subida lenta de juros lá, perfeito, Paulo, também concordo. Aí muita gente fala que a bolsa vai cair quando subir os juros lá. Muita gente fala, mas se isso acontecesse, olha, não tem nenhuma perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos e amanhã, vai subir o juro, poderia até ser. Mas isso já está precificado, todo mundo já vem sabendo, então eu acho que não tem. Quando vier essa alta de juros, vai ser ótimo, que vai acabar essa ladainha de quando vem e tal, não sei o que, o nego vai começar a prestar atenção em qualidade da empresa. Que o que faz o mercado de ação se mover, de fato, é a qualidade da empresa, né? É tudo isso que vem desvirtuando esse olhar das empresas, né? Que é a crise política, a crise econômica, aumento de juros dos Estados Unidos. Isso tem que acabar logo para a gente parar. Peraí, né? Não importa se vai ter isso ou aquilo, se vai subir juros. Vamos olhar para a empresa, se ela continua dando lucro, como é que é a gestão, como é que está o setor. Eu acho que isso acaba sendo um pouco mais interessante do que ficar vendo outros aspectos que não qualidade de empresa. Pois bem, vamos aqui dar uma olhada no gráfico. Eu queria falar um pouco sobre Bovespa, pessoal. Tá até chato nessa semana, né? Porque Bovespa não fez nada representativo. Aí eu vou colocar aqui esse gráfico, onde tem essas linhas que estão marcadas aqui já há bastante tempo, né? Essa aqui é um fundo aqui de 51 mil pontos, que é um ponto agora de resistência, mas já foi suporte. Esse aqui é o fundo de 50 mil pontos, que agora é um ponto de suporte, mas já foi de resistência. A gente percebe, então, que o nosso Ibovespa fica trabalhando entre uma e outra linha, né? Então ele vai lá, bate nos 51 mil pontos, depois volta, bate nos 50 mil pontos e tá lá, 51, 50, 51, 50, tenta ir lá em cima, volta, tenta cair abaixo dos 50, encontra suporte e volta. Ou seja, né, o mercado aí lateralizou. Quando a gente começa a dar uma olhada no gráfico semanal, a gente percebe que essa semana, né, você tem aqui uma extensão entre topo e fundo muito menor do que teve na semana passada, que é muito menor do que teve na semana anterior. Ou seja, o mercado se mexeu muito pouco. Não que a gente não tinha tido volatilidade nos ativos, mas aí um setor puxou muito para baixo. Essa semana, por exemplo, os bancos puxaram bem forte para baixo, né? Então o Itubi, por exemplo, do setor de banco, veio para uma queda razoável, né? Vamos só ver aqui a queda dos bancos aqui, 3,39, BBDC para uma queda, se não me engano, até maior. Vamos dar uma olhada aqui, uma queda aí de 4,62, enquanto, por exemplo, as siderúrgicas, como os ZIM5, vieram para uma alta, né? Então aí uma alta de 3,56, a Vale 5 veio para uma alta. Então o que acontece? Alta de 7% quase. A falta de força dos bancos acabou sendo compensado pela força de alguns outros setores, como por exemplo o setor de siderurgia e mineração. Então com isso, né, parte da bolsa puxando para cima, parte da bolsa puxando para baixo, o índice tende a ficar no 0 a 0, perfeito? Hoje a gente não tinha dados do minério de ferro ainda, aliás o pessoal está perguntando, na hora que a gente saiu de lá não tinha saído dado do minério de ferro, mas as ações de mineradoras na Europa estavam com alta de 0,64 e 1%. 0,64 o Rio Tinto e 1,69, se não me engano, o BHP. E petróleo estava em queda. Bom, o que eu acho, pessoal, é que é mais provável vales siderúrgicas virarem para baixo e começar a cair do que os bancos virem para uma forte tendência de alta, perfeito? Porém, como a gente não tem o poder de prever o futuro, nada melhor do que olhar esse gráfico, ou seja, bolsa acima de 51 mil pontos, a gente tem espaço para mais subida, não para reverter a tendência ainda, mas para pelo menos dar um respiro na queda que a gente vem tendo nos últimos 2-3 meses, quem sabe aí para um alvo em 52, 53 mil pontos, e bolsa abaixo dos 50 mil, alvo imediato 48,
depois 46, e aí depois é a região do Deus me livre, sabe lá Deus como é que fica abaixo dos 40 mil pontos. Mais uma vez, pela quinta vez na semana, tá certo? Olho nos bancos, vamos voltar lá pro gráfico e vamos dar uma olhada aqui em TUB 4, né? YouTube 4, né? Opa, YouTube 4, digitei, coloquei o TUB 4, né? Então, os bancos que vêm lateralizados há um ano, numa região de suporte. Se isso aqui perder a região de suporte, no caso de TUB 28,30, no caso de BBDC4, vamos lá, 25,50, aí esse setor que é muito importante para o Ibovespa pode ajudar esse Ibovespa a vir um pouco mais para baixo. O setor encontrou suporte, tem uma linha aqui que eu coloquei que quando eu olhei eu falei, nossa, mas será que... a sombra, né? Se encontrar suporte e começar a subir, pode ajudar o mercado também a se arrumar, né? O problema é o seguinte, há uma semana atrás, 2 semanas atrás, BBDC estava mais ou menos no mesmo nível. Na sexta-feira largou um candle bonito, um martelo, né? Falando, olha, não vou romper suporte. Dessa vez não tem isso, né? Dessa vez está lá cutucando o fundo aqui, né? Ontem chegou exatamente no ponto de suporte, que é 25,50, e não tem candle bonito, não tem nada. Então tem que tomar cuidado, porque o rompimento desse ponto aí pode trazer esse mercado nosso muito mais para baixo. Vou falar que essa é a minha preocupação. Na hora que o mercado, que os bancos perderem esse suporte no semanal, o Ibov começar de vez voltar para a casa dos 46 mil pontos. Então essa é a minha grande preocupação. Legal. Vamos lá. O Camate perguntou sobre fibra, sobre essa questão do dólar e fibra. Pessoal, acho que fibra era um dos gráficos mais bonitos que tinham para compra, tá? Então, nós demos um call aqui na Arena Investidor lá atrás, no 46 bola. E, pessoal, foi aquela famosa, subiu, lateralizou, rompeu, compra. Então, sempre vou nessa. O que a gente faz nesse tipo de trade? Tem call meu essa semana também. Tem call também seu? Eu lá no estúdio domingo eu dei call de compra 45,75. Bem nesse rompimento. Bem no rompimento. Eu adoro rompimento, né? Tá subindo aí 8,5% quase aí do nosso preço. E muito evidente que ia vir para cima, né? Mas o que eu tô achando agora é que com o candle de ontem, ter sido esse candle, esse tipo de candle, se perder a mínima hoje, vale uma vendinha curta para day trade. Então esse é um ponto que eu marquei ontem, já tinha conversado com o pessoal. Se perder esse 48,59 aqui, hoje fibra, vamos ver, devido ao dólar, não sabemos, mas se perder esse ponto, vale a pena fazer um giro no day trade. Lembrando que o ativo já atingiu a projeção de 618, então pode ser que ele sofra agora uma pequena queda para depois voltar a subir. Nada. Então fiquem atentos, tá bom? Só na perda desse candle. Que mais? Bom, acho que Ibov, já dando meu pitaco aqui, eu acho que fez uma correção, nós tínhamos um processo de correção, chegou até muito próximo a 50%, eu acho que ficar um pouco mais de lado, porém se bancos começarem a pesar muito provavelmente perderemos essa região de 48 e 600, que é a nossa low por enquanto. Então acho que fica bem atento se perder esse pontinho aqui. Beleza. Bom, vamos lá. Eu queria dar uma olhada em Petri 4, no gráfico das duas, né? Hoje a gente tem um tempo mais curto, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco aqui sobre, principalmente, eu não sei se vocês acompanharam aí, os juros futuros, os DIs, né? Vem subindo bastante e isso afeta a renda fixa. Para quem vai comprar fica muito mais interessante. Para quem já está comprado em alguns papéis, como papéis de NTNB, você tem um momento aí de um pouco de ajuste, um pouco de susto. Eu pedi aqui para o pessoal de renda fixa, que não chegou ainda, eles sempre chegam mais perto da 9,6, mas muito provavelmente eles estarão aqui para falar um pouco sobre isso com a gente, tá ok? Então, vamos aproveitar o tempo aí, que são uns 10 minutos só que a gente tem, para falar um pouco. Eu queria mostrar o gráfico da Petrobras, se puder colocar o gráfico aqui, tá? O pessoal, ontem teve uma variação bem atípica aí, ficou de lado boa parte do dia, se mexeu muito no final, recuperando aí, ela abriu, subiu, caiu um pouquinho e acabou recuperando no final, mas o balanço de hoje eu acho que vai trazer muita volatilidade para ela, é bom ficar atento. Principal ponto de resistência aqui é 10,56 e se cair abaixo da mínima de ontem, 9,73, pode vir aí para mais queda, tá? Atento por quê? Porque esse balanço da Petrobras, né, o número, esquece o número, né, no curtíssimo prazo não vale, vale se veio acima ou abaixo do esperado, e aí o lucro veio abaixo, mas em compensação o EBITDA veio acima, então não dá para saber para onde vai. Então, André, o que você está achando? Eu estou achando que 10 horas, tá certo? Depois que abrir, a gente tem que ficar focado nela, porque vai ter volatilidade e resta saber para onde vai esse negócio, tá? Mas não dá para ficar chutando. Balanço no curtíssimo prazo
é igual jogar moeda para cima. A gente nunca vai saber se vai dar cara ou se vai dar coroa. Você tem 150% de chance de subir, de cair, a não ser que seja um número muito exorbitante, né? O que, na verdade, em Petrobras não foi, perfeito? Não está posicionado e pensa em swing trade? Cara, neste momento, né, é o que o Góes sempre fala, tem hora que é hora de estar comprado, tem hora que é hora de estar vendido e tem hora que é hora de pescar. Tá? Então parece ser para a Petrobras um momento de pescar, não de ficar pensando em compra ou em venda. Tá? Até porque não necessariamente você tem que estar o tempo inteiro posicionado no mercado. Né? Vai ter o tempo também de você falar, bom, esse aqui não me dá um bom gerenciamento de risco, não faz sentido eu entrar nessa operação. E agora olhando o gráfico de Vale 5, né, a próxima a ser olhada, ela veio, bateu no ponto de suporte, que está marcada por essa linha azul que está no gráfico. Pode colocar aqui o gráfico? Que é o fundo de 2008, bateu na semana anterior, subiu, foi lá em cima, desceu de novo, bateu aqui, encontrou suporte de novo e está indo lá para cima. Perfeito, a gente falou todos esses dias. Primeiro candle com máxima maior, que foi aqui, dava para comprar com stop abaixo desse fundo aqui de R$14, até sugerir que não fosse 14,24, fosse abaixo de R$14. Para tentar uma alta, porque esse é um ponto de suporte. Particularmente eu não gosto desse tipo de operação, só me interessa a Vale se ela cair abaixo desses níveis aqui. Coisa que não aconteceu essa semana, tá? Então se você já está comprado, parabéns, entrar agora não faz sentido, já está em ponto de resistência, o risco já é maior, e se está comprado tem que ficar muito atento com essa média de 72 que costuma ser a resistência da tendência, perfeito? Tem alguma aí para dar uma olhada, Caio? Bom, só queria dar um pitaco em Vale também, pessoal, eu só estou muito atento a esse número 1606. Espera aí que, por favor, produção, colocar o gráfico aqui. Ô produção, sexta-feira a produção já... Bom, superação 16 bola, pra mim eu vou ficar atento nesse número, porque eu acho que pode dar um ralizinho, ó, caso supere esse pontinho aqui. Chamou a atenção também isso daqui. Esse primeiro toque aqui, opa, achei. Olha lá. Então bateu aqui, tentando romper agora, então se romper o 16 bola, eu vou ficar atento para fazer uma comprinha aí. Em Vale 5, mas por enquanto acho que é o momento de fazer absolutamente nada em Vale 5. Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá dar uma olhada. O bicudo pediu Ciel 3, Ciel 3 ontem perdeu tendência, perdeu linha de... Ela era muito bonita acima de 45, né? Poderíamos pensar numa compra acima disso, mas ela acabou caindo, perdeu linha de tendência, mas está na região de médias móveis, ainda tem fundo superior. Então se segurar por aqui e voltar a romper 45, dá para pensar em compra. Se está posicionado, principalmente numa posição de médio prazo, stop abaixo de 39,57. Para quem estava no swing, na minha opinião, o stop já estava abaixo de 42,69. Então não dá ainda, não dá mais para pensar em operação com ela, em estar comprado quando a gente pensa aí em operações de swing trade, tá? É mais para quem está em posição, senão não vale a pena estar mais com ela. BVMF sofrendo bastante, a gente ela rompeu aqui uma lateralização, chegou no alvo, eu estou torcendo para ela subir aqui e voltar a cair, para a gente ter aí um pivô mais bonito, né? Ela por enquanto está com vontade de descer, mas está com medo, todo dia desce e acaba voltando um pouco. Não cai, lateraliza cai. Não sei se é uma bandeirinha de baixo aí, eu também estava vendo o BVMF. Exatamente, mas eu não vejo operação por enquanto aqui, Moquifo. O Henrique pediu SUSB 5, é o mesmo caso aí da Fibre, né? Também rompeu o topo e foi-se embora. É claro que eu preferi dar call na Fibre, porque este movimento anterior aqui, ó, da Fibre era muito menor, ou seja, oferecia um risco-ganho melhor, né? Então a gente deu compra na Fibre aqui, ó, tá vendo? E a gente pôde colocar o stop aqui no meio do caminho, né? Quando da SUSB você tinha um stop mais longo aqui, o stop mais interessante era aqui embaixo, o risco ficava maior. Mas continua muito bonita, muita atenção, porque tudo que sobe com muita força, corrige com muita força também. Então, ao invés de usar o fundo anterior para colocar o stop, pense em gerenciamento de risco para poder stopar esse ativo ainda com lucro, tá? O Sandro pediu para dar uma olhada em RADL3, ela está aqui na tela já marcada, a gente pensou em compra nela se ela conseguir superar R$44, infelizmente essa semana ela só corrigiu, mas de qualquer forma, se conseguir aí subir e romper esse topo, a gente pensa em operação. Para quem está posicionado, você tem o stop aí abaixo de 39,80. E para finalizar aqui, depois eu vou passar para o Caio para você dar uma olhada aí, Caio, PSSA3, quem pediu foi o Silvio, né? Tá ficando feia, né? Deixou um martelo aqui, deu uma belíssima operação na semana anterior,
A partir de terça, quarta-feira, o setor inteiro começou a sofrer, ela rompeu o fundo. Para quem é swing trade já estopou, e para quem é posição, muito atenta aqui com essa região de R$35, tá? Abaixo disso ela vai perder fundo e acaba ficando um pouco mais complicada, já tem aí o difusor cruzado para baixo, enfim, não vale a pena apostar muito depois disso não. Caio. Bom, o Delefrat pediu hipermarcas continua aí, pessoal, em tendência de baixa. Eu acho que depois que rompeu esse pivôzinho, ele está projetando um alvo ali próximo a 18 bola, tem espaço para queda, mas eu acho que agora o movimento já foi, é esperar algum repique, algum candle de reversão próximo a esse 18 bola para a gente entrar comprando papel. Por enquanto, não faria nada, acho que a tendência já está de baixo, é aquele famoso movimento. A faca já está caindo, não é hora de segurar essa faca. Então vamos ver, chegar à próxima região 18 bola, fazer um candle de reversão aqui, ou lateralizar para a gente ou vender se caso caia, lateraliza caia, ou faça algum candle de reversão nessa região para a gente comprar, tentando buscar. Coloca no meu gráfico aqui, velho. Até o 2074. 9,6, saiu o payroll. Olha o dólar, cara. Olha o dólar aqui. Tá andando de 10 pontos nesse candle aqui, cara. Ó, primeiro, abriu com gap de baixa, subiu tudo, né? Olha aqui, nesse candle que abriu agora, ó, tem aí 16 pontos de valorização. Aí, por enquanto, a gente, ó, não dá para saber como é que foi o número, porque o dólar tá bem maluco, tá certo? Então, como a gente falou, né, pessoal, o importante para esses momentos é você correr atrás de volatilidade, não de para onde, de qualquer notícia, se criou mais ou menos emprego e tudo mais, né? O que a gente tem que ficar atento é exatamente com a volatilidade. Bom, saiu então o payroll. A gente tem que sentar lá e ler como é que saiu. Bom, vocês podem daqui a pouco, né, acompanhar a gente, continuar acompanhando a gente lá na Arena do Investidor, que é o nosso novo projeto, onde a gente fala de investimentos durante todo o pregão. Para você participar é muito simples, eu vou abrir aqui, né, Caio? Vamos lá. O site é xpi.com.br. Deixa eu colocar aqui no site para vocês verem. Enquanto carrega aqui, vamos dar uma olhada. Pelo jeito aí, deve ter criado bastante emprego. Né? Porque acho que firmou o Fed aqui para cima. Né? Isso, então a pré veio negativa, mas a sinalização do Fed eu até achei positivo. Legal. Bom, aqui no site da XP, xpi.com.br, você clica aqui em Arena do Investidor, vai abrir esse site. Aqui na sala dos analistas e professores, estaremos durante todo o pregão, eu, o Caio, o Danilo, o Kleber, o Alisson, cada um em sua sala, eu falando sobre todos os tipos de investimentos, inclusive sobre investimentos de renda fixa, vocês mais focado aí no day trade e no swing trade, e também tem a sala de tape reading, onde durante todo o pregão o pessoal está fazendo operação de curtíssimo prazo, provavelmente estão se deliciando aí com essas operações de dólar, e temos também a sala onde está lá o Ricardo Kim e o Celson Plasto passando mais uma visão de fundamentos, uma visão mais de médio e longo prazo, perfeito? Então já fica o convite para vocês participarem lá. Eu vou dar uma olhada aqui um pouco mais no dólar e no índice, como é que ficou desse payroll, e a gente vai fazer uma troca aí, vai sair o Caio e entrar o Bruno para a gente falar um pouco sobre renda fixa, perfeito? Caio, muito obrigado pela presença, até semana que vem. Valeu, pessoal, valeu, André. Então, eu estou agora lá na Arena Investidor com vocês, vou dar uma olhada no payroll e já comento lá na Arena Investidor. Bom, pessoal, espero vocês lá, sejam todos bem-vindos. Bom, enquanto a gente faz essa troca aqui, vamos colocar no gráfico, a gente tem aí o nosso querido dólar chegando numa região aí cabalística, né, perto aí dos 3.600. Então quem quer comprar dólar acima de 3,60, daqui a pouco pelo jeito aí é só esperar mais um pouquinho, né? É bom ficar atento. Deixa eu ver como é que isso influenciou aqui no índice futuro nosso. O índice futuro abriu lá embaixo, veio aqui na média móvel, essa média móvel que é uma média móvel que sempre quando a tendência de baixa serve como resistência, e voltou a cair, né? Então a princípio aí os dados do payroll americano foram interessantes para a alta do dólar e trouxe também queda aí, pelo menos no curtíssimo prazo do nosso índice futuro. Bom, nos últimos dias, Bruno, bom dia. Bom dia, André, tudo bom? Tudo bom dia. Jóia. Não foi só o dólar que se mexeu muito, né? Uma coisa, principalmente eu que gosto muito das NTNBs do Tesouro Direto, você fica todo arrepiado porque eu estou vendo aí o juro trabalhar de uma forma completamente diferente do que a gente está acostumado. Geralmente a curva de juros se mexe de forma cadenciada, devagarzinho, sempre esperando aí uma reunião do Copom e tudo mais. Mas ontem a gente viu, por exemplo, em algum momento os juros de 17, 19, 21 subindo 4%, né? O que está acontecendo para essa mudança? O que está contribuindo? Então, mais ou menos da mesma linha que a gente conversou semana passada, tem muitas incertezas. O Banco Central sinalizando
ajustes nas rolagens do swap. Agora isso, de certa forma, mantém um pouco o patamar do câmbio na linha dos 3,50, 3,53, já sinalizando que esse patamar já incomoda um pouco a inflação. E na mesma linha, os juros estão rasgando, né? De certa forma estão subindo abruptamente, isso desde o Copom, por sinalizações que acabam deixando um pouco mais claro que o governo não está conseguindo tranquilizar o patamar da inflação próximo à meta da inflação. Então o mercado está contra o governo. Acho que tem um pouco também da crise política, de incerteza e Sem insegurança. E eu costumo sempre falar que o investidor ele gosta de saber que jogo ele está jogando. Não importa se o jogo vai ser difícil, se vai ser fácil, se tem mais ou menos risco, desde que as regras estejam muito claras, ele se sente à vontade e aí não tem insegurança, né? Quando você começa a criar um pouco de incerteza, tanto no cenário político quanto no econômico, né, esse investidor fica inseguro e a partir do momento que ele fica inseguro, ele não quer nem saber, ele quer pegar o dinheiro dele e ir embora do país e ir lá investir em outro lugar onde ele saiba as regras do jogo. Não importa se é mais ou menos seguro que o Brasil, ele precisa saber as regras do jogo. Eu acho que tem muito disso, provavelmente também. Uma coisa importante é que, mesmo com essa alta volatilidade, desde o Copom até aqui, apesar da abertura de praticamente todas as NTN-Bs, o patamar de quem comprou próximo ao Copom, uma B50, por exemplo, estava uns 6,45, 6,50. É um patamar super interessante, 6,50, além da inflação, é 0,5 mais ou menos ao mês, né? Então, acima da inflação. Acima da inflação, acima da inflação. Isso é você contar isso em outros países, né? Pô, eu ganho 0,5% acima da inflação. Cara, você tá de sacanagem e tal, não sei o quê. Porque a inflação num país desenvolvido é muito próxima a 2, 1, então... Não, mas 0,5% acima da inflação é um valor, bom. É muito bom. É Acho que não tem lugar nenhum no mundo com tanta segurança. Né? Então, assim, de fato, os investidores de renda fixa que se posicionaram em NTN-Bs, principalmente nos últimos dias, tiveram rentabilidades negativas. Numa B50, por exemplo, em torno de 5,5% negativo. Isso, de fato, deixa muita gente desconfortável. Mas, se você leva em consideração a rentabilidade real disso, continua sendo bastante atrativo, que a gente está comentando agora. É bom sempre frisar, né? Quando você compra um NTN-B, que é um título do Tesouro Direto, né? Você pode até ter, durante o ciclo de investimento até o vencimento, você pode até ter cota negativa. Mas no vencimento, você vai receber exatamente a taxa que foi acordada quando você iniciou o seu investimento, né? O que muita gente sofre é que vem cota negativa no dia a dia, né? Mas o Tesouro Direto não é um investimento feito para você tradear, para você ficar entrando e saindo toda hora, né? É um investimento principalmente uma forma de poupança. Exato, uma forma de poupança visando médio e longo prazo. Você tem até uma duração, NTN-Bs com durações menores, né? Mas quanto maior essa duração, maior essa flutuação, e a gente precisa ficar bem sossegado em relação a isso, porque levando até o vencimento, você recebe exatamente o que foi combinado quando no início do investimento. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Para investir agora em NTN-B, você acaba ganhando um pouco mais, né? Sim, você acaba ganhando um pouco mais. Por exemplo, a B50, né, NTN-B 50, que tem um vencimento em 2050, tem uma duration relativamente longa, né, de uns 14 anos, ela paga em torno de 6,85. Mas o interessante é falar que nesses últimos dias, com essa incerteza e maior volatilidade, o próprio Tesouro Direto parou as negociações durante diversos momentos. Agora, por que isso acontece? É para proteger o investidor? É para proteger o investidor. De certa forma, sim. Porque o investidor pessoa física que não está acompanhando diariamente a volatilidade de mercado, ele pode ser prejudicado caso entre num momento que tem uma alta volatilidade e no final das contas ele pegou uma abertura, um fechamento muito grande de taxa, em seguida da abertura, e isso é muito sensível. Então, é para proteger o investidor, sim, mas é para também, obviamente, proteger o próprio tesouro do mercado. Um movimento grande de mercado, alguém precisa sair acaba criando uma distorção que não é interessante você passar isso nem para o tesouro e nem para o investidor pessoa física. Né? Principalmente para o investidor pessoa física, que é o objetivo
primordial do Tesouro Direto. Beleza. E o que muda para os outros investimentos como LCI, LCA, CDB? Essa alta do juro dos últimos dias influencia de alguma forma na rentabilidade? De certa forma, para quem estava posicionado, como a gente falou, em investimentos pós-fixados, isso é uma boa sinalização, que acaba puxando um pouco o CDI e durante esses dias que tem maior volatilidade, esse CDI acaba cruando um pouquinho mais. Basicamente, porque toda transação entre bancos é feita por uma taxa um pouquinho maior do dia anterior. Entendi. Então, de certa forma, para quem deseja investir ou para quem já investiu em LCI, em LCA, em CDB, acaba que pode ser que ele consiga até uma rentabilidade um pouco melhor. E também alguns títulos do Tesouro Direto. Né? Mas é um pouquinho marginal, André. Mas, enfim, qualquer pouquinho a mais ao longo do tempo, né, acaba se tornando uma bolada. Né? Então, sem dúvida, se essa, de certa forma, se isso se mantiver, se esse patamar de juros se mantiver, que foi exatamente o que saiu na ata do Copom ontem, né, que deixou, de certa forma, bem claro que os juros ficarão nesse patamar por um tempo prolongado, desde que a sinalização da inflação continue convergindo para a meta. Então, pode ter novas altas desde que a inflação não ceda, né? Exatamente. Isso é muito bom para aquele... Bom, primeiro, para quem investe em LCI e LCA, que tem a rentabilidade atrelada ao CDI, que ao mesmo tempo tem a rentabilidade do CDI atrelada à taxa Selic. Então é muito bom para quem investe em LCI, LCA, CDB, e é muito bom também para o Tesouro Selic, que é um título do Tesouro Direto que paga Selic e, claro, tem que descontar imposto de renda, né? Paga Selic geralmente com algum deságiozinho, mas é um deságio tão pequeno que a gente fala a taxa Selic, né? Praticamente 100% da Selic. E você não corre esse risco de ver uma mudança na curva de juros e de certa forma, por algum tempo, ver cota negativa, né? Esses investimentos você vai ter cota positiva todos os dias, né? E nesse período que tem mais volatilidade, sem dúvida nenhuma, você ter uma posição mais pós-fixada te deixa um pouco mais tranquilo. Te deixa um pouco mais tranquilo. Mas existem oportunidades em títulos indexados à inflação, sejam eles corporativos ou do próprio Tesouro. Então, as debêntures incentivadas, óbvio, vocês já devem ter visto isso bastante no mercado, é uma nova classe de ativos que a gente pode comentar depois num outro momento. Os debêntures são títulos de dívida, assim como no Tesouro Direto, você está comprando título de dívida do governo federal. A debênture é um título de dívida de uma empresa. Correto. Por exemplo, a Vale quer fazer um projeto muito grande, ela pode se financiar emitindo uma debênture. Investidor pessoa física ou clientes institucionais, grandes tesourarias, compram esses ativos financiando esse projeto específico. Aí a Vale fala, bom, eu vou pagar isso, vou pagar 15% ao ano, ou inflação mais 7% ao ano, e vou te pagar isso daqui a 10 anos, no dia tal. Aí ela se compromete a pagar aquilo. Com certeza. Aí o que a gente tem que, ao investir nesse título, é entender exatamente qual é a solidez de crédito, solidez financeira da empresa. Porque a gente não está correndo o risco do governo, como num título público federal, e sim o risco daquela empresa. É por isso que é importante, e lá na plataforma de debêntures, que é a XPT, a gente tem uma plataforma de renda fixa que a gente separa investimento por investimento. Tem uma que é debêntures também. Então você tem lá uma oferta de uma empresa como a Vale, do lado, né, você tem o rating da Vale, não o rating que a XP dá, que as agências de rating dão. Então você tem lá a S&P 500, dá um rating, por exemplo, AAA para determinada empresa. Então você sabe que não é a gente que está assinando embaixo, é uma agência de rating que fala, essa empresa é grau de investimento, essa empresa aqui é top no grau de investimento, essa empresa aqui é um pouco mais arriscada, e o que a gente percebe claramente é que quanto mais segura essa empresa quanto mais segurança você tem das agências, menos ela paga. Quanto menos segurança a gente tem, maior é o que a empresa paga acima da inflação, geralmente. Né? É o risco. E nesse momento de maior incerteza, a demanda por aqueles ativos AAA, né, AAA, acaba sendo maior e as taxas dele acabam diminuindo. Com certeza, com certeza. Agora, ao mesmo tempo, o que está acontecendo, principalmente em CDB e alguns LCI e LCA, LCI e LCA está mais complicado porque você não tem uma oferta tão grande e a demanda não para de crescer, então você não tem pechincha. Né? Mas em alguns CDBs que empresas que não são AAA, mas que
propõe investimentos que têm a garantia do FGC, né, acabam pagando mais nesse momento e você tem a segurança de que, olha, se essa empresa tiver algum problema, eu ainda tenho aí a segurança de até 250 mil estar coberto pelo FGC. Isso os bancos. Isso os bancos, né? Que não estou falando mais de debêntures, eu estou falando dessas outras, que acaba te dando uma rentabilidade um pouco melhor no momento de muita incerteza e ainda com a segurança de que se der errado você tem a garantia do FGC, né? Por isso que tá, assim, eu estou falando de renda fixa bastante na sala da Arena do Investidor, porque a renda fixa realmente nesse momento está pagando muito bem. Aí eu fico escutando, Bruno, que me deixa possesso, né? Todo mundo falando de crise. Cara, a crise é ruim para quem paga juro. Para quem recebe juro... Para o investidor é bom. É ótimo, é bom. né? Então se você tem uma vida equilibrada e é credor e não devedor, cara, esse é o momento que você vai ganhar muito acima da inflação, porque os juros estão altos, você não precisa nem se arriscar tanto indo para o mercado de ações. Você tem na renda fixa uma belíssima possibilidade de ganhar muito melhor do que se ganha, por exemplo, no mercado de ações americano, se brincar. Porque lá a bolsa já não sobe há um ano, está lá lateral, e quer dizer, o investidor de renda variável lá corre muito mais risco e não está ganhando como a gente aqui, num investimento muito mais seguro. É isso, André. Concordo plenamente com você. Essa sinalização que renda fixa é de fato a melhor classe de ativos para se investir nesse momento já vem sendo dada pela equipe da XP durante algum tempo. Não, obviamente, isso acaba corroborando também o que vem acontecendo no mercado como um todo, a fuga dos investidores de poupança procurando investimentos um pouco mais rentáveis, um pouco dentro do FGC, ou até mesmo mais longos, como um título público, querendo sim receber um pouco mais do que ele estava acostumado na poupança, é o que vem acontecendo. Aliás, ontem saiu os dados da poupança, mais uma vez teve fuga, e de certa forma a gente tem que se sentir responsável por isso, né? Porque a gente está trazendo aqui na TV Infomoney, neste momento, mas uma coisa que a XP sempre fez foi de levar conhecimento, porque quando você ganha conhecimento, quando você passa conhecimento para alguém, esse cara ganha liberdade para investir melhor, né? Esse é o nosso lema, é conhecimento para escolher, liberdade para investir. Isso que a gente de fato conseguindo fazer no caminho, o brasileiro investir melhor, né? Eu comentei uma vez com um amigo que a gente precisava que se a gente não tirasse pelo menos que quem conhecia sobre investimento, se a gente não tirasse pelo menos um investidor na poupança durante nossa vida inteira, a gente iria para o inferno. Então, eu acho que a minha parte eu já fiz, eu já estou sossegado, acho que a sua também está fazendo, que está muito bom. Bom, a gente está pensando em fazer isso aqui uma programação semanal. Uma vez por semana você vir aqui ou alguém da equipe vir aqui para falar um pouco sobre renda fixa e vai ser muito bom. A gente precisa sair do mundo só poupança, mas também precisa sair do mundo só renda variável. Topa fazer uma vez por semana aqui? Com certeza. Fique à vontade também para mandarem as dúvidas para a gente. A gente tem uma equipe de sales de renda fixa, especificamente de renda fixa, que está super à disposição de vocês a qualquer momento do dia. Também na comunidade no Facebook. A gente tem uma comunidade, pessoal, no Facebook, digita lá, Renda Fixa Experiências. Eu estou surpreso, porque a qualidade das perguntas que são feitas e das respostas que são dadas, eu quando vejo, já tem pergunta, resposta, eu só escrevo, cara, isso aqui está muito bom. Então, se você tem dúvidas, se você quer aprender, se você quer dados de taxa que tem no dia, entra lá, comunidade Renda Fixa Experiências, vai lá, pede para ser adicionado, a gente rapidamente vai aceitar e vocês vão poder aí trocar ideia com a gente também pelo Facebook, perfeito? Perfeito. Então tá bom. Bom, pessoal, agora segue a programação da TV Infomoney, direto da redação da Infomoney, vai estar lá a Paula Barra falando um pouco mais de mercado com vocês. Hoje é sexta-feira, mas a gente ainda volta, hoje às 4h30 da tarde, eu estarei aqui junto com o Celso Plasto fazendo o fechamento de mercado. Espero que todos tenham um belo dia de operações e de investimentos. Amanhã, aliás, na final da tarde, a gente volta para mais um pouco, falar um pouco mais de mercado. Obrigado, Bruno, pela participação e até a semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, pessoal.